Você não está prestes a seguir um caminho com os pés, está prestes a mergulhar em si mesmo com a alma inteira. O trajeto que se abre agora diante de você não é uma linha reta no tempo, mas uma espiral que te chama de volta ao seu centro. É um reencontro sutil com partes esquecidas de quem você é, um retorno silencioso àquilo que nunca deixou de existir dentro de você, mas que foi sendo coberto por dores, ausências e histórias mal contadas. O que se inicia aqui não é uma continuação dos capítulos anteriores. É o nascimento de uma nova linguagem emocional. Não se trata de apagar memórias, de forçar um fim ou de negar o que doeu. É sobre dar novo sentido ao que aconteceu. Olhar com maturidade para as experiências que marcaram sua história e dizer com serenidade: eu reconheço tudo o que vivi, mas agora eu sigo em outra direção. O que acontece nesse instante é mais do que ouvir palavras, é permitir que elas funcionem como espelhos. Espelhos que não mostram o rosto, mas revelam a alma. Cada frase que chega até você é um convite para reconhecer o que estava escondido, o que foi ignorado, o que você talvez tenha tentado enterrar para não sentir. Aquela pessoa que você achava que era apenas o outro foi, na verdade, um símbolo, uma figura que encarnou partes suas que ainda estavam esperando acolhimento. Agora que você sabe disso, não dá mais para continuar se prendendo às correntes invisíveis que nasceram desse vínculo. Chegou a hora de romper o contrato silencioso com a dor, aquele acordo inconsciente que você firmou quando achou que amar significava se anular. Vamos começar, juntos, um trabalho profundo de ressignificação. Não vamos apenas tentar esquecer alguém. Vamos transformar a história que você contou a si mesmo sobre esse vínculo, porque o que dói não é a ausência da pessoa em si, mas o significado que você construiu ao redor da presença dela. É a narrativa repetida tantas vezes dentro da sua cabeça que virou uma trilha sonora interna. E é hora de mudar a melodia. É hora de redesenhar esse enredo com novas palavras, novos sentidos, uma nova perspectiva que te liberte da prisão emocional e te devolva a chave da sua própria casa interior. Jung nos ensinou que só conseguimos transformar aquilo que somos capazes de aceitar. Por isso, o primeiro movimento aqui não é rejeitar o passado, é acolhê-lo, é dar nome ao que machucou, é admitir o que ainda pulsa, é se permitir sentir sem se julgar. Somente assim é possível fazer alquimia com a dor. Somente assim, o sofrimento deixa de ser um peso e começa a se tornar sabedoria. Esse espaço que você está agora não é apenas um vídeo, é um templo de cura. Um santuário onde você pode com segurança caminhar entre os escombros do que foi e começar a reconstruir, pedra por pedra, um novo solo onde você possa existir por inteiro. Você vai começar a perceber que mesmo sem um encerramento claro, aquela relação já acabou faz tempo. Que mesmo sem um adeus formal, a história deixou cicatrizes. Que mesmo sem palavras finais, houve despedidas silenciosas que ecoaram dentro de você. E é nesse território interno que mora o verdadeiro trabalho. Recuperar os pedaços de si que foram projetados no outro. Reunir a energia que foi deslocada. Puxar de volta o poder que foi entregue sem perceber. Porque não há ninguém fora de você que possa fazer esse movimento. Esse encerramento é seu. Essa cura é sua. Esse recomeço nasce das suas mãos. Agora respire fundo. Vamos fazer um exercício simbólico. Feche os olhos e visualize um espaço onde todos os momentos compartilhados com essa pessoa estejam reunidos. Os sorrisos, as conversas, os gestos e até as dores. Observe tudo à distância. Você não está aqui para reviver, está aqui para transformar. Com um olhar firme, diga mentalmente: agradeço por tudo o que vivemos, mas isso já não me serve. Eu recupero agora tudo que entreguei.
Liberta o passado para que o presente possa respirar. Repita quantas vezes precisar. Esse simples gesto, quando feito com intenção verdadeira, começa a alterar a frequência da sua história. Porque o tempo, por si só, não cura. O que cura é o que você decide fazer com o tempo. É como você escolhe contar sua história. É o jeito que você se abraça nos dias em que quase volta atrás. Nenhuma palavra que você ouvirá aqui foi escrita para te anestesiar. Elas foram criadas para te despertar, para reacender sua consciência, para lembrar que você não está quebrado. Está apenas se reunindo novamente. Você está, pouco a pouco, voltando para si, para as partes suas que foram deixadas em promessas não cumpridas, em histórias mal resolvidas, em vínculos que terminaram sem explicação. E tudo isso, agora, está voltando. Quando essa verdade começa a ocupar espaço dentro de você, a vida começa a se reorganizar. Não de maneira instantânea, mas com um novo ritmo. Você começa a respirar de forma diferente, a caminhar com mais presença, a se relacionar com mais lucidez, porque você não está mais tentando ser completado por alguém. Você está se lembrando de que já era inteiro, só tinha esquecido. E esse processo que está acontecendo agora é exatamente isso, a recuperação da sua inteireza. A lembrança de que você não precisa ser escolhido para se sentir digno, que você não precisa implorar amor para sentir que merece existir, que sua luz não precisa mais ser diminuída para caber no mundo de ninguém. E o que vem agora é um pacto, mas não com o outro. É um compromisso com você, com o seu autocuidado, com o seu respeito próprio, com a sua verdade emocional. Porque soltar alguém não é o bastante. É preciso aprender a se sustentar. É preciso parar de se abandonar toda vez que o coração balança. É hora de fechar a porta das relações que te exigiam um sacrifício constante. De parar de se moldar para ser amado. De se posicionar com firmeza diante do que não te honra. Porque o amor que você merece não é aquele que exige que você desapareça, é aquele que reconhece a sua completude e a celebra. A partir de agora, o que se inicia não é um simples novo capítulo da sua trajetória, é a construção de uma narrativa completamente diferente, enraizada em consciência, liberdade e presença. Você vai começar a se perceber não como o personagem secundário de uma história escrita por emoções mal resolvidas, mas como o autor que, enfim, toma a caneta nas mãos e reescreve sua trajetória com intencionalidade. Você não será mais o resultado do que perdeu, nem prisioneiro do que ficou inacabado. Você se tornará o criador da sua experiência emocional. E essa recriação começa com escolhas. Escolhas que nascem da clareza, não da carência. Escolhas que refletem a sua verdade, não os seus vazios. É inevitável. Haverá dias em que o eco do passado tentará se infiltrar na sua rotina. Momentos em que memórias virão como ondas, tentando te puxar de volta para o que foi. Mas agora algo mudou, porque o que você sente falta talvez não seja exatamente da pessoa, mas da parte de você que despertou naquela conexão, do brilho que emergiu em você naquele vínculo, da potência que foi ativada por meio daquela troca. E a boa notícia é, isso não pertence ao outro, isso é seu. Isso pode ser reconstruído dentro de você, porque a intensidade, o amor, a sensibilidade que você projetou em alguém sempre estiveram dentro de você, esperando para serem acessados diretamente, sem intermediários. O que está emergindo agora é uma nova identidade emocional, uma forma de estar no mundo que não se ancora mais em expectativa, medo ou necessidade de aprovação, mas sim em uma presença serena, em uma maturidade afetiva, em uma firmeza que brota do amor próprio. Essa identidade não está colada ao passado,
nem depende do outro para existir. Ela nasce do acolhimento do que você viveu, da integração, das suas emoções e da decisão de construir algo novo, a partir de você. Não se trata mais de sobrevivência emocional. Trata-se de criação consciente, de ser inteiro em si, e não apenas um reflexo do que um dia se quebrou. E mesmo que o coração volte a oscilar, mesmo que você sinta saudades, mesmo que a dúvida apareça, algo dentro de você agora sabe, não se trata de um retorno. Trata-se de uma despedida silenciosa e definitiva, de uma versão sua que acreditava que precisava se machucar para merecer ser amado. Trata-se de encerrar os pactos que você fez consigo mesmo em momentos de dor. Pactos de escassez, de abandono, de silêncio. Chegou o momento de romper esses contratos internos e escrever um novo. Um compromisso consigo mesmo de não se deixar para depois. Vamos aprofundar essa transformação com um gesto concreto. Pegue papel e caneta. Sente-se em um lugar tranquilo. Escreva uma carta, mas não para quem partiu. Escreva para si, para a sua versão mais verdadeira, para o seu eu do futuro, aquele que já superou, que já integrou, que já floresceu. Diga tudo o que você precisa ouvir. Agradeça por cada passo que deu, por cada emoção sentida, por não ter desistido. E termine com uma promessa firme. A partir de hoje, eu me escolho, me sustento, me acompanho com amor até o fim. Essa carta não é só um exercício, é um marco vibracional. É a afirmação de uma nova presença. O que esse gesto simples ativa dentro de você é muito maior do que parece. Porque quando você se reconhece, já não precisa mais que o mundo te veja. Quando você se acolhe, o medo de ser rejeitado perde força. Quando você se escuta com respeito, a autossabotagem perde espaço. E é aí, nesse terreno, que a nova vida começa a brotar. Uma vida onde o amor não é mais um campo de batalha, mas um espaço de troca verdadeira, onde os vínculos não são mais alimentados pela urgência, mas pela escolha consciente. Onde a ausência do outro não é mais um abismo, mas uma oportunidade de se preencher com sua própria luz. E com o passar dos dias, você vai notar. Suas reações mudam, suas escolhas se tornam mais alinhadas com sua essência. Você para de aceitar migalhas afetivas, para de ceder onde deveria se afirmar, para de mendigar por espaços onde sua alma precisa se esconder para ser aceita. Isso é maturidade emocional. Isso é soberania interna. Isso é o resultado do processo que você iniciou e que agora começa a frutificar. Mas, como toda jornada de transformação, haverá momentos em que a mente tentará te convencer de que você não saiu do lugar. Vai sussurrar que está tudo igual, que a dor ainda mora aí. Nessas horas, respire, volte para o corpo. Lembre-se, a mente repete padrões, mas a alma reconhece a verdade. E agora você já sabe discernir a diferença entre um pensamento que nasce da sua ferida e um que nasce da sua sabedoria. Você já sabe que não precisa de um final perfeito para começar de novo. Você já entendeu que sua cura não depende do outro. Ela depende da sua disposição de se acolher. Vamos ancorar esse novo estado com um ato simbólico, o ritual da liberação. Pegue uma vela branca, um recipiente com água e uma folha. Em branco, escreva de um lado tudo aquilo que você agradece do que viveu, inclusive o que doeu, porque trouxe lições. Do outro lado, escreva tudo o que você está pronto para soltar. Acenda a vela, leia as duas listas em voz alta, com presença. Rasgue a folha em pedaços pequenos e mergulhe-os na água. Observe enquanto se desfazem. Deixe que esse gesto seja sua cerimônia íntima de libertação, sua comunicação direta com o inconsciente. Estou pronto para o novo. Estou pronto para florescer onde antes houve dor. Porque a partir daqui, você não vive mais apenas para se curar. Você vive a partir da cura.
A partir da escolha consciente de honrar a si mesmo, de respeitar sua sensibilidade, de validar seus limites e de nutrir a sua própria presença. Isso não é egoísmo, é amor próprio, é inteligência emocional, é a base de todas as relações que virão depois. Relações que não exigem que você desapareça, mas que te convidam a ser ainda mais você. O que chega agora não é apenas um momento bonito da jornada. É um ponto de virada. Uma travessia silenciosa, porém definitiva, que marca o fim de uma era interna, onde você se moldava para caber, se silenciava para agradar, se oferecia em fragmentos na esperança de ser escolhido inteiro. Mas agora você sabe, isso não é amor, isso era sobrevivência emocional, um esforço inconsciente para permanecer em vínculos que pediam que você negasse sua verdade. E essa parte de você já não está mais disponível para viver em migalhas, já entendeu que não precisa mais negociar sua luz para existir em algum lugar. Já reconheceu que o seu valor não depende de ser aceito, mas de ser sustentado por você mesmo. Você começa a respirar diferente quando se escolhe. Não porque a dor desapareceu, mas porque você não se identifica mais com ela. Você já não se define mais pela ausência, pelo abandono ou pelo fim. Agora, você se ancora na decisão de se amar com firmeza. E essa firmeza é o solo onde floresce uma nova forma de se relacionar com tudo, com o passado, com o presente e com as possibilidades que virão. Você não espera mais que alguém venha te salvar, porque agora você compreendeu profundamente que a salvação nunca foi externa, que o verdadeiro reencontro acontece quando você para de fugir de si. E sim, haverá momentos de recaída, dias em que as sombras voltam a sussurrar dúvidas, em que a saudade aparece disfarçada de desejo de retorno. Mas hoje você está mais preparado. Hoje você escuta com outros ouvidos. Hoje você já não confunde nostalgia com amor. Você consegue olhar para trás e perceber que o que doía tanto não era a falta do outro, mas a desconexão consigo. E agora, esse fio está sendo restaurado. Essa conexão interna está sendo reerguida, com mais profundidade, com mais verdade, com mais presença. É assim que se constrói a liberdade emocional. Carl Jung dizia que a transformação acontece quando nos tornamos conscientes do que antes era inconsciente. E é exatamente isso que você está fazendo aqui. Está acessando partes de si que antes eram ocultas. Está trazendo à luz camadas que haviam sido silenciadas. E nesse processo não há volta. Porque agora você sabe demais, agora você viu demais, agora você sentiu demais. E toda vez que alguém tentar te colocar no papel antigo, o da escassez, da submissão, da autoanulação, algo dentro de você vai gritar: eu não sou mais essa versão, eu já atravessei esse ciclo, eu não volto mais para aquele lugar. E é por isso que precisamos ancorar essa nova frequência em ações, em gestos concretos, em hábitos simbólicos que sustentem a sua transformação. Porque consciência não é teoria, é prática. E para isso, vamos te propor 2 rituais, que serão como raízes dessa nova fase. Ritual 1. O Diário da Presença. Viva todas as noites, antes de dormir, separe alguns minutos para escrever em um caderno especial. 3 coisas. Uma escolha que você fez alinhada com sua verdade. Uma emoção que você acolheu sem julgamento. 1. Gesto de amor próprio que teve com você naquele dia. Esse diário será o testemunho do seu florescimento. E nos dias nublados, ele será seu lembrete de que você está caminhando, mesmo quando duvida, mesmo quando cansa, mesmo quando dói. Ritual 2. O contrato sagrado com o seu eu real. Escreva, com presença total: eu, seu nome, me comprometo, comigo mesmo, a
Me escutar com respeito quando o mundo tentar me silenciar. Me escolher com coragem quando a dúvida quiser me levar de volta ao velho. Cuidar da minha energia como um templo. Amar com presença, mas sem perder meus limites. Lembrar da minha verdade, mesmo quando o medo gritar mais alto. Ser meu próprio lar, minha própria âncora, minha raiz. Assine com a sua alma. Guarde esse contrato em um local sagrado. Releia sempre que for necessário. Ele será o seu lembrete quando a mente tentar fazer com que você se esqueça de quem é. Porque sim, às vezes esquecemos. Mas agora, você tem ferramentas para lembrar. E se alguém te perguntar, você acha que todo esse processo valeu a pena? Você vai saber a resposta. Vai lembrar que, entre todas as pessoas que você perdeu, havia uma que não podia mais continuar deixando escapar. Você mesmo. E o mais bonito, você não se perdeu, você se resgatou, você se escolheu, você decidiu voltar. E agora, você fica, agora que você se reconectou com sua essência e firmou um compromisso inquebrantável consigo mesmo. O próximo passo é nutrir essa nova realidade com práticas diárias que a sustentem. Porque não basta compreender intelectualmente que você mudou. É necessário viver a partir dessa mudança, incorporá-la no corpo, fazer dela sua nova vibração. E isso exige presença, repetição e intenção. Exige que você se trate como alguém sagrado. Que cada palavra dirigida a si mesmo seja um ato de amor. Que cada decisão revele o respeito que você construiu por quem você é. É por isso que, a partir de hoje, você não vai mais ignorar o que sente. Não vai mais se calar para evitar no conflito. Não vai mais fingir que está tudo bem só para manter aparências. Porque você entendeu, toda vez que você se trai, uma parte de você adoece. Toda vez que você se diminui para ser aceito, algo dentro se rompe. E você não está mais disposto a sangrar por vínculos rasos. Você já experimentou o que é estar inteiro em si. E essa inteireza, agora, é inegociável. Vamos selar essa etapa com um novo exercício, o Manifesto da Expansão Interior. Pegue papel e caneta, não pense demais. Escreva do seu centro, escreva como quem finca os pés na terra firme da própria alma. Anote frases que comecem com "me permito", mas que não partam da carência, partam da consciência. Exemplo, me permito ser transparente, mesmo que isso desconforte. Me permito descansar sem precisar justificar. Me permito existir sem me moldar para caber. Me permito amar sem precisar apagar minha luz. Me permito dizer basta quando algo não me honra. Leia esse manifesto em voz alta todos os dias, por pelo menos 21 dias. Porque cada vez que você afirma essas frases com intenção, está criando uma nova trilha neural. Está treinando sua mente, sua energia, seu corpo, para habitar uma nova frequência. E o seu campo vibracional começará a atrair tudo aquilo que ressoa com essa versão mais íntegra de você. E quase sem perceber, você começará a notar pequenas revoluções acontecendo. Aquelas reações automáticas começam a desaparecer. As relações desequilibradas perdem o poder. Você para de tentar conquistar espaços que exigem que você se encolha. Porque você não está mais disponível para sacrificar sua essência por afeto. Você já entendeu que o verdadeiro amor não exige renúncia de si. Ele pede presença, clareza, verdade. E essa verdade agora mora em você. Carl Jung dizia que o processo de individuação é o caminho pelo qual você se torna inteiro. Não perfeito, inteiro, um ser que integra mente, coração, corpo e alma, que reconhece suas sombras sem negar sua luz, que não precisa mais ser visto por fora, porque se reconhece por dentro. E você, neste momento, está vivendo exatamente isso, está se tornando um só consigo. Está saindo da fragmentação, está se unificando. E essa unificação
É o seu novo chão. Mas saiba, mesmo nesse caminho elevado, haverá quedas. Haverá dias em que antigas dores tentarão se manifestar, em que velhos padrões tentarão te puxar de volta. E tudo bem. Isso não significa fracasso. Significa humanidade. E nesses dias, você não vai se julgar, não vai se abandonar, vai apenas lembrar: eu não estou mais no mesmo ponto, eu posso sentir isso, mas não preciso mais me perder nisso. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa de um símbolo, um objeto real, físico, que funcione como âncora da sua nova identidade emocional. Escolha algo simples, uma pedra, um cristal, uma peça de madeira. Escreva nela uma palavra que represente o seu retorno. Pode ser presença, inteireza, retorno, sou, despertei. Toda vez que se sentir oscilando, toque esse objeto. Respire. Diga em voz alta: eu voltei para mim e não vou mais me abandonar. Esse será seu lembrete, seu altar portátil, sua âncora emocional. Você não precisa mais fugir, não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais correr atrás de amor como quem corre atrás de ar. Você aprendeu a respirar dentro de si, e essa respiração é a manifestação mais sagrada da sua presença. E se algum dia alguém novo chegar, que essa pessoa não encontre os escombros de quem você foi, mas a firmeza de quem você é agora, que ela encontre você tão completo que só possa se somar e não ocupar espaços que antes estavam vazios. Porque agora você não entrega mais sua alma em troca de migalhas. Agora você ama com plenitude. E plenitude não se suplica, se compartilha. Agora você está entrando em uma fase que não se anuncia com grandes gestos, nem com mudanças espetaculares do lado de fora. O que começa aqui se revela nos detalhes. Em como você se escuta ao acordar. Em como você se trata quando sente medo. Em como você sustenta seus limites sem precisar endurecer o coração. Essa é a verdadeira revolução silenciosa. Aquela que acontece dentro, quando você para de viver no automático e começa a habitar de fato a sua própria vida. Você vai perceber que sua energia se refina, que suas decisões passam a vir de um lugar mais centrado, que sua presença se torna uma linguagem. E isso tem um efeito real. As relações começam a mudar. Você deixa de atrair os mesmos padrões disfarçados com rostos diferentes. Porque o que antes se repetia não era o outro, era você mesmo, respondendo à vida com as feridas abertas. Agora, essas feridas estão sendo cicatrizadas, estão virando sabedoria, estão se transformando em pontos de poder. É exatamente por isso que agora é hora de ancorar a sua nova identidade emocional em palavras conscientes. Palavras que atuem como sementes, como comandos vibracionais que reestruturam suas crenças internas. Pegue uma folha em branco e escreva com presença 5 declarações. Cada uma delas é uma âncora simbólica, um espelho da sua nova realidade. Eu sou. Declare a sua essência, aquilo que agora você reconhece como parte viva do seu ser. Exemplo: eu sou luz que conhece a sombra. Eu sou verdade que se sustenta. Eu sou inteiro, mesmo nos pedaços que ainda se juntam. Eu decido. Afirme suas escolhas conscientes, o tipo de caminho que você quer sustentar daqui para frente. Exemplo: eu decido viver com integridade. Eu decido me amar com coerência. Eu decido honrar o que sinto, mesmo quando for difícil. Eu solto. Nomeie com clareza o que já não tem mais espaço na sua frequência. Exemplo: eu solto a necessidade de ser aprovado. Solto a urgência de ser preenchido por alguém. Solto as histórias que me faziam esquecer quem eu sou. Eu integro. Acolha todas as suas partes, inclusive aquelas que você tentou esconder. Exemplo: eu integro minha dor, minha raiva, minha luz, minha história. Integro tudo como parte sagrada da minha existência. Eu confio.
Escolha viver com fé, mesmo sem ter todas as respostas. Exemplo: eu confio no meu processo, confio no tempo da vida, confio em mim, mesmo quando o caminho parecer incerto. Leia essas frases todos os dias, em voz alta, com o corpo inteiro presente, como se cada palavra estivesse reprogramando sua vibração, porque está. A repetição com presença transforma. E você não está apenas repetindo frases, você está plantando raízes, está realinhando sua energia com a verdade do seu ser. E nesse novo estado, algo profundo começa a acontecer. Você deixa de buscar validação fora. Você se torna a própria fonte. Você não precisa mais ser reconhecido para saber que é digno, porque agora você se reconhece. E essa é uma das conquistas mais poderosas da jornada humana, quando você para de viver esperando que alguém te veja e passa a se enxergar por completo. Esse reconhecimento interno é sua base, sua força, sua bússola. É ele que te lembra, mesmo nos dias difíceis, que você não precisa de um cenário perfeito para estar bem, que você não precisa de certezas para seguir, que você pode caminhar com dúvida, com medo, com fragilidade, mas com coragem, porque agora você caminha com presença. E se um dia a saudade voltar, se uma memória antiga bater à porta, se uma emoção do passado tentar se infiltrar, não fuja. Não se culpe, apenas volte ao seu centro. Lembre-se do seu altar interior, aquele espaço sagrado dentro de você, onde habita sua essência mais pura. Sente-se em silêncio. Feche os olhos, toque o peito com as mãos, respire fundo e diga para si mesmo: eu estou aqui, eu me vejo, eu me sustento. Você não precisa mais se moldar para agradar, nem se apagar para permanecer, nem se calar para ser aceito. Você entendeu que o amor verdadeiro não exige desaparecimento, ele exige presença. Ele nasce quando você já se escolheu antes, quando você já sabe que é o seu próprio lar. E agora que você está aqui, inteiro, consciente, vibrando a partir da sua verdade, tudo o que vem daqui para frente já não será mais repetição, será criação, será manifestação daquilo que você se tornou ao atravessar tudo o que atravessou. Neste momento da sua jornada, você já não vive mais com o foco em curar feridas antigas. Você vive a partir da cura que já começou a acontecer dentro de você. E isso muda tudo, muda a forma como você acorda, como caminha pelas ruas, como olha nos olhos das pessoas, como responde aos desafios da vida, porque agora sua energia já não vibra na frequência da escassez, do medo, da urgência. Agora ela vibra a partir da integridade, da presença, da consciência de quem compreendeu que ser inteiro não é nunca sofrer, é não se perder mais quando a dor aparece. E com essa clareza nasce uma nova postura diante da vida. Uma postura que não exige barulho, não precisa de afirmações externas, não implora mais por espaço, porque agora você sabe que o maior espaço já foi conquistado, o espaço dentro de si. E isso é liberdade. A liberdade serena de quem já não se obriga a correr, nem a se explicar, nem a se diminuir para caber. Você descobriu que, quando está alinhado com sua verdade, não precisa se provar, só precisa ser. E é exatamente nesse ponto do caminho que muitos tropeçam, porque a mente, acostumada a padrões antigos, vai tentar sabotar esse novo estado. Vai tentar dizer que você está voltando para o ponto de partida. Vai soprar dúvidas nos seus ouvidos. Vai projetar imagens antigas em situações novas. Mas você já tem discernimento para perceber. Essa voz não é a sua verdade. É apenas o eco de uma versão antiga tentando sobreviver. E você já não alimenta mais o que te impede de crescer. Por isso, se algum dia essa voz voltar, se você sentir que está sendo puxado para lugares que já superou, pare, respire, lembre-se,
Tudo o que você aprendeu não se perdeu. Está guardado no seu corpo, no seu campo, na sua alma. E para acessar esse saber novamente, tudo o que você precisa é presença, porque a presença é a ponte entre a sua luz e sua humanidade. É o espaço onde você pode se relembrar. Eu não sou mais aquela pessoa que aceitava migalhas. Eu sou quem escolheu florescer mesmo depois de ter sido arrancado do solo. E para te ajudar a manter essa consciência viva, vamos propor um último gesto simbólico, o mais íntimo e potente de todos, a construção do seu altar interno. Não é preciso grandeza nem objetos sofisticados. Basta intenção. Escolha um cantinho da sua casa, do seu quarto ou do seu espaço sagrado. Coloque ali algo que represente sua dor transmutada. Pode ser uma pedra, uma vela, uma flor seca, um símbolo que te lembre do que você atravessou. Esse altar será a sua lembrança física de que sua dor não foi em vão, de que cada lágrima foi uma semente, de que sua alma, mesmo em ruínas, escolheu continuar, e todas as vezes que a vida tentar te desalinhar, volte a esse altar, sente-se diante dele. Respire profundamente, toque o objeto com respeito e diga em voz firme: eu sou o que floresceu. Eu sou o que retornou. Eu sou o que permaneceu, mesmo quando tudo parecia me empurrar para longe de mim. Esse ato simples, repetido com frequência, se torna um elo entre você e a sua verdade. Ele te lembra que a sua jornada não foi uma ilusão, que você não está fingindo estar bem, que você construiu isso, com lágrimas, com decisões difíceis, com noites solitárias e manhãs silenciosas onde apenas o seu coração batia como bússola. Agora, você não está mais tentando encontrar o amor fora de si. Você está cultivando-o dentro. E esse amor, esse que nasce do reconhecimento interno, da compaixão própria, da presença consigo, é o único que pode realmente transbordar. Porque ele não exige, não pressiona, não obriga. Ele simplesmente é, e ao ser, transforma tudo ao redor. Por isso, se alguém aparecer na sua vida daqui para frente, que essa pessoa te encontre ancorado, que te encontre inteiro, que te encontre tão consciente de si que não precise mais ser completado, mas apenas somado. Porque você já não carrega mais a ideia de que amar é perder-se. Agora você sabe. Amar de verdade é permanecer inteiro, é compartilhar a abundância, não preencher o vazio. E para selar esse renascimento emocional, faça uma última afirmação em voz alta, não como um fecho, mas como uma abertura, como uma semente lançada ao universo. Tudo o que sou, tudo o que faço, tudo o que permito, será reflexo do amor que escolhi sentir por mim. Essa frase é sua nova frequência, sua assinatura energética, a declaração silenciosa de alguém que decidiu parar de se adiar, de alguém que parou de buscar permissão para existir, de alguém que entendeu finalmente que o amor começa dentro. Você chegou até aqui não apenas porque sobreviveu aos seus abismos, mas porque escolheu atravessá-los com consciência. E essa decisão de permanecer presente mesmo quando tudo dentro gritava por fuga, é a raiz do seu novo caminho. Não se trata mais de construir uma vida em cima de máscaras ou de repetir padrões herdados. Agora, você escolhe edificar sua realidade sobre algo muito mais profundo, a verdade da sua alma. E essa verdade não precisa de testemunhas para existir. Ela vibra silenciosa, mas firme, dentro de cada gesto seu, de cada escolha que honra o que você se tornou. Você já não precisa mais provar força pela resistência. Você aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, é força em forma de presença, é coragem em estado cru, porque estar vulnerável e ainda assim continuar, isso é poder. O tipo de poder que não se impõe, mas se reconhece, que não domina, mas sustenta,
que não exige, mas flui. E é esse tipo de presença que agora te conduz. A presença que não nega as sombras, mas também não se curva a elas. A presença que anda com o medo pela mão, mas segue em direção à luz. E sim, haverá dias em que tudo parecerá incerto, em que a antiga versão de você sussurrará promessas falsas de segurança se você apenas voltar a ser como antes. Mas você já não cabe mais na antiga forma. Já não se encaixa em lugares onde precisa esconder sua verdade para ser aceito, porque agora você compreendeu. O seu pertencimento não depende mais de se adaptar, ele depende de se honrar, de se respeitar a ponto de não se abandonar, nem mesmo nos seus piores dias. Por isso, queremos te propor um ato de integração profunda. Pegue uma foto da sua infância, olhe para ela com os olhos de hoje. Observe o brilho no olhar daquela criança, os gestos, a inocência, a pureza. E então, pergunte em silêncio: o que você precisava ouvir naquela época? O que ninguém te disse, mas você merecia escutar? Agora, escreva uma carta do seu eu atual para aquela criança interior. Prometa que, a partir de agora, você estará com ela, que vai protegê-la, que não vai mais colocá-la em situações onde ela precise mendigar amor, que não vai permitir que ela seja negligenciada, que ela, enfim, será amada do jeito que sempre mereceu, com ternura, com respeito, com presença. Essa carta é mais do que palavras. É um pacto, um realinhamento interno, um gesto que reconfigura todo o seu sistema emocional. Porque quando sua criança interior se sente vista, o adulto em você para de buscar validação nos lugares errados. Quando essa parte de você se sente segura, toda a sua energia começa a se reorganizar. E é a partir dessa reorganização que você começa a amar sem medo, a se entregar sem desaparecer, a escolher sem sacrificar sua essência. E nesse novo, um campo energético, você começa a notar uma expansão. Você já não diz mais sim para agradar, já não insiste em vínculos que te ferem, já não se sabota para caber onde não é nutrido, porque você percebeu. Tudo o que te fazia sofrer estava, de alguma forma, vinculado ao abandono de si. E agora, você escolheu não se abandonar mais. Você escolheu ser o seu próprio lar. E quando essa escolha é vivida de verdade, o universo inteiro começa a conspirar com novas possibilidades. Vínculos mais alinhados surgem. Portas que antes estavam invisíveis se abrem. E tudo começa a fluir de um lugar diferente, do seu centro. Então, receba essa nova fase com reverência. Não como quem finalmente escapou da dor, mas como quem a integrou. Como quem compreendeu que cada lágrima carregava uma semente de despertar. Que cada perda escondeu um reencontro. Que cada queda foi um convite para voltar mais inteiro. E agora, com os pés firmes na sua essência, você segue. Não mais movido pela necessidade de ser salvo, mas guiado pela escolha de se sustentar. Agora que você reatou o vínculo mais sagrado que existe, o vínculo consigo mesmo, o que se inicia não é apenas uma nova etapa, é uma nova forma de ocupar o tempo, uma nova maneira de se posicionar na vida. Porque a partir daqui, você já não age mais no piloto automático, nem se perde tentando corresponder a expectativas externas. Agora, cada passo que você dá carrega uma intenção. Cada palavra que você pronuncia é reflexo de uma nova vibração. E cada escolha revela que, enfim, você assumiu o papel de protagonista da sua própria história. E esse protagonismo não é barulhento, não precisa de aplauso. Ele se mostra nas decisões pequenas, quando você diz não sem culpa, quando prioriza o seu bem-estar sem precisar se justificar, quando escolhe a paz mesmo diante do caos. Esse é o verdadeiro renascimento. O momento em que você compreende que o maior poder está no simples fato de permanecer inteiro onde antes você se despedaçava. Agora,
O amor que você oferece ao mundo já não vem da necessidade de ser correspondido, mas da abundância que você cultiva em si. E isso muda a natureza de todos os seus vínculos. Porque você não está mais à procura de alguém que te salve, nem de relações que preencham um vazio. Você está pronto para encontros verdadeiros, conexões que somam, não que te consomem. Trocas que respeitam sua essência, não que exigem que você a sacrifique, mas para viver plenamente nesse novo estado, é preciso compromisso. Compromisso com a prática. Porque consciência não é algo que você adquire uma vez e pronto. É algo que precisa ser vivido todos os dias. Por isso, vamos ancorar esse novo ciclo com um segundo ritual simbólico, o contrato com o eu real. Pegue uma folha em branco, respire fundo, escreva com presença e intenção. Eu, seu nome, firmo comigo mesmo o seguinte compromisso sagrado: a me escutar quando o mundo tentar me confundir, a me escolher quando a dúvida quiser me puxar de volta, a proteger minha energia de tudo o que me enfraquece, a amar com liberdade, mas sem abrir mão dos meus limites, a lembrar quem sou mesmo quando o medo gritar mais alto, a ser meu próprio abrigo, minha verdade, meu lar. Assine com firmeza. Guarde esse contrato num lugar especial. Releia sempre, que sentir que está se afastando de si, porque este não é apenas um papel com palavras, é um acordo energético, um lembrete vibracional de que desta vez você não vai mais se abandonar. E se em algum momento você se perguntar, será que realmente estou avançando? Será que precisava ter sido tão difícil? Será que tudo isso valeu mesmo a pena? Olhe para si agora. Sinta seu corpo, sinta sua presença. Você está aqui, você está consciente. E isso, por si só, já é a resposta. Porque só chega nesse ponto quem atravessou seus próprios labirintos com coragem. Só chega aqui quem aceitou olhar para o que doía e decidiu não fugir mais. Você não está mais tentando voltar a ser quem era antes da dor. Você já entendeu que aquela versão não te representa mais. Agora você sabe que não quer mais ser aquela pessoa que se calava por medo de rejeição, que se moldava para ser aceita, que se encolhia para merecer afeto. Porque essa forma de viver não é amor, é sobrevivência. E você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para florescer. E essa flor que agora brota dentro de você não precisa de terra perfeita. Ela cresce no solo da sua verdade, no espaço que você limpou com as próprias mãos, no terreno fértil que você preparou, ao dizer a si mesmo, eu sou suficiente, eu me escolho, eu estou inteiro, mesmo enquanto me reconstruo. Agora que você já ergueu as bases do seu novo mundo interno, é hora de sustentar essa energia com ações práticas que alimentem todos os dias o que você escolheu ser. Porque não basta despertar, é preciso permanecer acordado. E esse estado de presença se constrói no cotidiano, em como você se posiciona, em como você respira diante de um gatilho, em como você lida com os testes invisíveis da vida que, disfarçados de rotina, vêm te perguntar: você vai se abandonar de novo ou vai se manter firme no amor por si mesmo? Esses testes virão. Sempre virão, em forma de antigos padrões querendo voltar, de pessoas que representam vínculos passados, de emoções que antes te paralisavam. Mas agora você sabe o que fazer, porque já existe uma força em você que antes não estava desperta, uma presença que observa, respira, sente e escolhe com consciência. Você não reage mais do mesmo lugar. Você já não age para se proteger, você age para se respeitar. E essa mudança sutil, mas profunda, é a chave para tudo o que está por vir. Por isso, queremos selar essa transformação com um último gesto simbólico, a criação da sua pedra de retorno. Um objeto físico, pequeno, simples, mas poderoso.
Escolha algo que possa carregar com você ou manter em um lugar visível. Uma pedra, um cristal, um amuleto, uma concha. Nele, escreva ou grave uma palavra que represente seu renascimento. Pode e ser, presença, sou, raiz, inteiro, liberto. O que ressoar com sua essência, toda vez que sentir que está se distanciando da sua verdade, quando um velho padrão ameaçar voltar, quando a voz da dúvida sussurrar, quando a saudade te puxar para o passado, toque essa pedra. Feche os olhos, respire profundamente e diga com firmeza: eu voltei para mim e não vou me abandonar de novo. Essa pedra será seu símbolo de retorno, seu lembrete sagrado de que, por mais que o mundo te provoque, sua escolha já foi feita. E você não vai mais recuar para antigos papéis, não vai mais se calar diante do que sente, não vai mais adiar quem é para ser aceito, porque agora você compreendeu, na pele, na alma, no corpo, que não há nada mais doloroso do que se perder de si, e não há nada mais libertador do que se reencontrar. Por isso, este vídeo, este processo, essa travessia que você viveu, nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você, sobre o que você decidiu recuperar, sobre a inteireza que você escolheu cultivar, sobre a coragem de continuar mesmo quando em tudo doía, e sobre o amor profundo que, enfim, você se permitiu oferecer a si mesmo, porque existe uma força que agora pulsa no centro do seu ser. Uma força que não pode mais ser negada, nem escondida, nem abafada. Essa força é a sua essência em expansão, é sua alma dizendo: chega de sobreviver, agora é tempo de viver. E viver para você agora tem outro significado. Não é mais andar pelo mundo esperando ser preenchido. É caminhar como quem transborda, como quem carrega uma paz que não depende do que os outros fazem, mas do que você decide sentir. É o tipo de paz que nasce quando você se abraça tão profundamente que nenhuma ausência externa é capaz de te quebrar. Você não está mais fragmentado. Você está em processo de unificação. Cada pedaço seu, cada parte esquecida, cada sombra antes rejeitada, agora começa a encontrar lugar, a se reunir, a se organizar dentro de um novo campo vibracional que você mesmo está criando. Um campo onde você não precisa mais fingir, onde você pode ser real. E é nesse campo, nesse jardim interno que você cultivou com tanto esforço, que suas próximas relações vão florescer. Relações que não vão te pedir para esconder sua verdade, que não vão nascer da urgência, que não vão te sugar, mas sim vão se somar, vão refletir o seu novo estado interno, vão reconhecer a sua alma. E mais importante ainda, você também vai saber reconhecer e escolher com clareza. Você chegou até aqui como quem atravessa um portal invisível, aquele ponto silencioso onde a alma compreende, de uma vez por todas, que não dá mais para voltar atrás, que não há mais espaço para a antiga versão de si, que não existe mais desejo de caber onde antes só havia ausência, porque agora você não se sustenta mais pelo que recebe dos outros, você se ancora no que cultiva dentro de si. E isso, essa raiz emocional que você plantou com presença, lágrimas e consciência, é o que te dá firmeza para caminhar em qualquer direção sem se perder. E é exatamente aqui que começa a nova fase da sua jornada. Aquela que não se baseia, mas em apagar a dor, mas em permitir que ela se transforme em sabedoria, porque toda dor que não é negada amadurece. Todo fim que é respeitado cicatriza com dignidade. Todo pedaço que foi devolvido a você retorna agora como potência. Não para que você seja imune ao sofrimento, mas para que nunca mais se traia tentando evitá-lo. Você sabe disso agora. Sabe que algumas perdas são, na verdade, portais. Que algumas despedidas doem não por falta de amor, mas porque marcam o fim de uma ilusão. A ilusão de que você precisava ser menos
do que é para ser amado. E é exatamente essa ilusão que está sendo desfeita neste momento, sem estardalhaço, sem anúncio, apenas com a força silenciosa de quem diz internamente: eu não me abandono mais. E nesse novo território que você está habitando, nasce também um novo tipo de sonho. Porque agora você não sonha mais a partir da carência. Você sonha a partir da integridade. Você deseja não para se preencher, mas para se expandir. E essa expansão não exige pressa nem perfeição, apenas verdade. Por isso, é hora de começar a imaginar o que deseja viver a partir deste novo estado. É hora de honrar não apenas o que você deixou ir, mas tudo aquilo que está pronto para nascer. Pegue uma nova folha, respire fundo e escreva seu manifesto de permissão interior. Não do que você deseja receber do mundo, mas do que você agora permite sentir, viver e sustentar em si mesmo. Me permito ser inteiro, mesmo que isso incomode. Me permito ser transparente, mesmo quando o outro não sabe lidar. Me permito viver a minha verdade sem precisar da validação de ninguém. Me permito escolher com leveza, não com urgência. Me permito sentir tudo o que chega, sem me culpar. Me permito dizer não com amor, sem carregar peso. Me permito amar de novo, sem esquecer de mim. Leia esse manifesto todos os dias ao acordar, por 21 dias, em voz alta, diante do espelho, se puder. Cada palavra será como uma gota de presença alimentando o solo fértil do seu novo campo emocional. Porque tudo o que você afirma com consciência reorganiza seu sistema. E tudo o que você reorganiza internamente atrai novas experiências externamente. E então, quase sem perceber, você começa a se mover diferente. Começa a se comunicar com mais clareza, a caminhar com mais firmeza, a se relacionar com mais consciência. Porque você já não está mais buscando alguém que te complete. Você está permitindo que cheguem pessoas que reconheçam o que você já construiu. E se em algum momento você esquecer, porque esquecer faz parte, você terá rituais, palavras, símbolos e compromissos escritos para te lembrar. Porque agora você não está mais desprotegido. Você criou um campo interno que te sustenta. Um altar onde a sua alma pode descansar. Um espaço onde a sua história é respeitada, mas não mais repetida. Esse é o início da sua soberania emocional. Não como uma ideia abstrata, mas como um estado real. O estado de quem sente, escolhe e se expressa com inteireza. O estado de quem vive com a liberdade de ser quem é, sem precisar se encolher, se explicar ou se esconder. O que se desdobra agora não é apenas o desfecho de uma etapa, mas a consagração de um novo estado de ser. Porque depois de tudo o que foi vivido, sentido, chorado e integrado, você já não pode mais fingir que não sabe. Já não pode mais ignorar a força que despertou dentro de você. Uma força que não é feita de controle, mas de entrega, que não se alimenta de resistência, mas de aceitação. Uma força que floresce, não quando tudo está resolvido, mas quando você decide permanecer inteiro, mesmo diante do não resolvido. E talvez essa seja a maior conquista de todas. Não precisar mais de finais perfeitos para começar de novo. Não depender mais de um pedido de desculpas, de uma explicação ou de um fechamento externo, porque agora você entendeu que não precisa mais de permissão para seguir. Que a sua caminhada só depende de uma coisa, da sua escolha de continuar em direção à sua verdade. E essa escolha, que antes parecia impossível, agora já não te assusta. Porque você percebe que andar com o coração aberto é mais leve do que viver armado, que sustentar limites saudáveis é mais libertador do que implorar migalhas. Que sentir saudade não é sinal de fraqueza, é apenas um lembrete de que você tem história. Mas agora, essa história já não te prende. Ela te ensina, ela te empodera, ela te prepara.
Carl Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, porque iluminar as sombras exige coragem. Mas ele também dizia que sem esse processo nada se transforma. E você escolheu se transformar. Escolheu caminhar mesmo com medo. Escolheu atravessar seus desertos internos com fé. E é por isso que agora você não precisa mais se esforçar para parecer forte, porque você se tornou, não pela dureza, mas pela firmeza, não pela negação, mas pela integração. E se por acaso ainda restar dentro de você uma dúvida, uma insegurança, uma parte que se pergunta se tudo isso foi real, escreva. Escreva uma última carta, mas não para o outro. Escreva para aquela sua versão que atravessou tudo, para o seu eu do passado que aguentou, que chorou calado, que segurou as pontas quando tudo parecia desabar. Fale com esse você, como se estivesse olhando nos olhos. Diga: eu vi tudo o que você passou e tenho orgulho, porque você não desistiu. Porque mesmo partido você continuou, e é graças a você que eu estou aqui hoje, mais inteiro do que nunca. Essa carta é um selo, um ritual de encerramento, um gesto de reverência por todas as partes suas que te trouxeram até aqui. E, depois de escrevê-la, escolha o que sua alma pede. Guarde com carinho em um local sagrado ou queime sob o luar como oferenda ao ciclo que se fecha. Faça com consciência, com respeito, com presença. Porque agora você não está mais pedindo permissão ao passado para seguir. Você está agradecendo e seguindo. E esse movimento simples, essa decisão profunda, muda tudo. Porque não se trata apenas de deixar alguém, trata-se de voltar para si. E você voltou para ficar, voltou com maturidade, voltou com alto amor, voltou com raízes profundas e asas prontas para voar. E o mais lindo, agora você já não vive mais a partir da espera, agora você vive a partir da presença. Não está mais preso a promessas que não vieram, nem a fantasias que te afastavam da realidade. Você está ancorado, firme, respirando fundo, e sentindo que mesmo sem garantias, você tem tudo o que precisa para caminhar. Agora, com o coração mais leve e o olhar mais lúcido, você pode enxergar com clareza algo que antes parecia distante. Que toda essa travessia não foi apenas sobre soltar uma pessoa, foi sobre se resgatar, foi sobre reconquistar a sua própria companhia. Foi sobre descer até as profundezas do que doeu, não para se afundar nelas, mas para encontrar ali um ponto de reinício. Porque não é no conforto que renascemos, é no caos enfrentado com consciência, é na dor acolhida sem fuga, é na escuridão iluminada pela presença. E você fez isso, você permaneceu. Você escolheu se ver onde antes se perdia, e isso é evolução emocional. E talvez a parte mais transformadora disso tudo seja perceber que você não precisa mais da dor para se sentir vivo. Que você não precisa mais de vínculos conturbados para experimentar intensidade. Que a sua alma não depende mais do sofrimento para se expressar. Agora, o que você vive é outro tipo de movimento. Aquele que nasce do centro, da estabilidade, da confiança em si. É uma expansão silenciosa, mas firme. Uma presença que não faz barulho, mas muda o ambiente. Uma vibração que comunica: eu voltei e estou inteiro. E, naturalmente, isso muda tudo. Muda o jeito como você se relaciona com o mundo. Muda o filtro com que você enxerga as pessoas. Muda as perguntas que você se faz. Antes, talvez você vivesse se perguntando: será que vão gostar de mim? Será que estou sendo suficiente? Será que sou digno de amor? Agora, essas perguntas perdem sentido, porque você entendeu que o amor mais verdadeiro é aquele que começa em você. E que quando esse amor se estabelece internamente, ele deixa de implorar e passa a escolher. Deixa de implorar por presença e passa a ser presença.
E é por isso que agora, mais do que nunca, você está pronto para sonhar de novo. Mas não a partir da carência, não para suprir o que faltava. Agora você sonha com liberdade, com raiz, com discernimento, porque entendeu que não é sobre encontrar alguém que te salve, é sobre encontrar com quem compartilhar a luz que você mesmo cultivou. E quando você vive a partir disso, tudo o que chega ou tudo o que parte já não te desequilibra, porque você está em si. Isso é inabalável. Então, agora que você já se reconectou com sua essência, com sua criança interior, com a sua verdade emocional, é hora de selar essa etapa com uma declaração de existência, um compromisso vibracional com tudo o que você já reconheceu e deseja viver a partir de agora. Respire fundo, sente-se em silêncio e repita em voz alta, olhando para si mesmo no espelho ou apenas sentindo com o corpo inteiro. A partir de hoje, tudo o que sou, tudo o que faço e tudo o que permito será reflexo do amor que escolhi sentir por mim. Essa frase é o seu novo solo, sua âncora, sua vibração. É o lembrete silencioso de que você não está mais se perdendo para ser aceito, que você não está mais reduzindo sua verdade para caber em espaços pequenos, que você não está mais apagando sua luz para manter vínculos frágeis. Você está se expandindo, está se oferecendo inteiro, está construindo uma nova história emocional onde o centro é você. E se em algum momento o mundo te distrair, se a dúvida voltar a bater, se alguma parte tentar te convencer de que você precisa voltar para o que já não vibra com sua essência, toque o peito, feche os olhos e diga: eu sou meu próprio lar, e não há lugar mais seguro que isso. Agora, neste ponto do caminho, você já não precisa mais de grandes confirmações externas para saber que algo mudou. Porque a transformação verdadeira não se mede por aplausos, nem por conquistas visíveis, nem por quem ficou ou foi embora. Ela se revela na calma que começa a ocupar o seu peito, na clareza com que você enxerga situações que antes te confundiam, na firmeza com que você diz sim ou não sem precisar se explicar, e principalmente na paz que você sente ao simplesmente estar consigo, sem máscara, sem fuga, sem guerra. Essa paz é sagrada, não por ser silenciosa, mas por ser real. Porque você já entendeu, a paz não é ausência de conflito, é presença de consciência. É quando você já não precisa mais reagir a tudo, quando você observa, sente, escolhe e responde. E essa capacidade de responder a partir do seu centro é a verdadeira maturidade emocional. É quando você deixa de viver na defensiva e passa a viver em estado de soberania. Não sobre os outros, mas sobre si. E é nessa vibração que seus próximos vínculos irão nascer. Porque agora você não busca mais alguém que te salve, nem alguém que venha tapar buracos deixados por antigas ausências. Agora, você reconhece que o seu jardim interno está florescendo, e quem quiser caminhar ao seu lado precisa vir com respeito, com presença, com alma, porque você já não está disponível para relações que exigem que você se quebre para permanecer. Você quer o tipo de amor que nasce do encontro entre inteirezas, o tipo de vínculo que não se constrói na pressa, mas no ritmo da verdade, que não se baseia em expectativas, mas em reciprocidade, que não consome, mas soma. E esse tipo de amor só chega quando a gente já não está mais disposto a implorar por afeto, quando a gente já entendeu que a maior fidelidade que podemos ter é conosco. É por isso que, daqui para frente, cada passo que você der vai ter outro peso. Porque agora você caminha com o coração mais leve, mas com os pés mais firmes. Já não é movido pela urgência, mas pela consciência. Já não age para evitar o abandono, age para sustentar a sua inteireza. E isso muda completamente a sua relação com o mundo.
Para sustentar esse novo estado, criamos um último ritual simbólico. Um exercício simples, mas profundamente transformador. Chamamos de declaração da base emocional. Pegue uma folha em branco. Respire profundamente e comece com as seguintes frases. Escreva com verdade, com presença, com alma. Eu sou. Declare a sua essência como ela se revela agora. Exemplo, eu sou luz que passou pela escuridão. Eu sou verdade que não se oculta. Eu sou amor que se sustenta. Eu decido. Afirme com clareza como deseja viver daqui em diante. Exemplo, eu decido me tratar com compaixão. Eu decido colocar minha paz em primeiro lugar. Eu decido viver a partir do amor, não do medo. Eu solto. Nomeie tudo aquilo que não carrega mais. Exemplo, eu solto as expectativas que me aprisionavam. Solto os padrões que me faziam encolher. Solto os personagens que já não representam quem eu sou. Eu integro. Acolha suas partes antes rejeitadas. Exemplo, eu integro minha luz e minha sombra. Integro minha dor e minha força. Integro minha história como sagrada. Eu confio. Declare sua fé em si e no processo. Exemplo, eu confio na minha jornada. Confio nos ciclos da vida. Confio em mim, mesmo quando não sei para onde estou indo. Leia essa declaração todas as manhãs, antes de sair, antes de decidir, antes de responder. Ela será seu escudo, sua bússola, sua relembrança, porque agora você não vive mais para ser escolhido, você vive para honrar quem escolheu ser. E isso, alma querida, isso é liberdade. Agora que sua base emocional foi escrita, falada, sentida e firmada, você já não está mais caminhando no escuro. O chão que você pisa agora é o da consciência. A respiração que sustenta sua jornada vem do seu centro. E tudo o que você vive a partir daqui passa a carregar uma nova frequência. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, verdadeiramente, até o silêncio se transforma em mensagem, até o vazio se torna fértil, até a ausência se torna um espaço para florescer. E essa é a beleza da verdadeira expansão. Ela não acontece com alarde, nem precisa ser validada por outros olhos. Ela brota de dentro e vai tomando espaço, primeiro na forma como você fala consigo mesmo, depois nos pensamentos que escolhe alimentar, em seguida nas emoções que permite sentir e logo nas relações que passa a construir, porque tudo o que você agora atrai está vibrando na frequência daquilo que você se tornou: presença, inteireza, verdade. Carl Jung dizia que o processo de individuação, esse que você está vivendo agora, é a jornada de reunir todas as partes separadas dentro de si. É o movimento de parar de viver dividido entre quem você é, quem aprendeu a ser e quem esperam que você seja. É o retorno ao seu eixo. É quando mente, corpo, emoção e alma começam a caminhar juntos e não mais em conflito. E você está fazendo isso. Está se reunindo, está se escutando com mais gentileza, está colocando limites com mais firmeza, está escolhendo com mais clareza, porque agora você entendeu. Ser inteiro não é ser inatingível, é ser honesto, é se manter por inteiro mesmo quando as emoções tentam te fragmentar. É respirar fundo quando tudo aperta. É não abandonar a si mesmo quando a dor se apresenta. E mesmo que você tropece, porque vai tropeçar, agora você não se culpa mais por isso. Você se acolhe, porque já sabe que tropeçar não é retroceder. É apenas parte da dança, parte do processo, parte da humanidade. A diferença é que agora você se levanta de outro lugar. Já não é mais o personagem da história que implora para ser salvo. Agora, você é o autor, o que escreve, o que dirige, o que transforma.
E é por isso que, neste momento, não estamos apenas encerrando um ciclo, estamos consagrando a sua nova versão. E essa consagração precisa ser marcada, precisa ser celebrada, precisa ser honrada com um gesto final, não de fim, mas de reverência, por tudo o que foi atravessado, por tudo o que foi deixado para trás, por tudo o que agora você está pronto para permitir entrar. Pegue mais uma folha em branco, escreva uma carta, mas dessa vez não para o outro. Escreva para a sua versão que sobreviveu, para o você que caminhou por dentro da dor, mesmo quando não sabia se ia aguentar. Diga que tem orgulho dele, diga o que aprendeu com tudo o que viveram. Diga que, a partir de agora, você segura essa versão com amor, que ela pode descansar. Que agora é você, sua consciência presente, quem assume o leme e que vai seguir com dignidade. Você pode guardar essa carta como uma relíquia sagrada, ou pode queimá-la sob a lua cheia como um rito de passagem. O importante é que o gesto seja verdadeiro, que seja sentido, que seja seu, porque esse encerramento não depende de mais ninguém. Você não está esperando o outro liberar nada. Você está liberando a si mesmo, e isso só você pode fazer. E é aqui, nesse ponto silencioso, mas poderoso, que uma nova vida começa. Não uma vida de ilusão, nem de promessa, mas uma vida enraizada na consciência. Uma vida onde você escolhe a si mesmo todos os dias. Uma vida onde o amor próprio deixa de ser conceito e se torna prática. Onde você não mais implora para ser enxergado, porque agora você se vê. Neste instante em que você respira mais fundo, mais inteiro, mais consciente, algo se revela com suavidade dentro de você. A certeza silenciosa de que não há mais volta. E isso não te assusta. Pelo contrário, te alivia. Porque agora você sabe que não quer mais retornar para as versões de si que aceitavam pouco, que mendigavam afeto, que toleravam menos do que mereciam só para não ficarem sozinhas. Essa parte da caminhada acabou. Foi honrada, foi vivida, foi necessária, mas agora você está em outro ponto da estrada. Um ponto onde a solidão já não te ameaça, ela te fortalece. Um ponto onde você não se abandona mais só para permanecer com quem não te vê. E essa mudança, por mais sutil que seja aos olhos do mundo, é radical na sua alma. Porque é a primeira vez, talvez em muito tempo, que você não está correndo, que você não está tentando provar nada, que você não está em guerra com o que sente. Você está apenas presente, e essa presença é o solo mais fértil onde a sua nova vida pode nascer, porque tudo o que floresce a partir da verdade floresce com raízes profundas, e raízes profundas resistem a qualquer tempestade. É nesse estado que você começa a perceber que não precisa mais de grandes respostas, que não precisa saber exatamente como será o amanhã, que não precisa controlar cada passo para se sentir seguro, porque agora a sua segurança vem de outro lugar, vem da sua coerência, do seu alinhamento interno, do seu compromisso com a sua essência. E quando esse compromisso se estabelece, tudo ao redor se ajusta. Você começa a escolher diferente, começa a se posicionar com mais leveza, começa a dizer sim com convicção e não com tranquilidade. Porque agora, sua bússola não é mais o medo de perder, mas o desejo genuíno de se preservar, de se proteger de tudo aquilo que não respeita sua luz. E essa proteção não vem mais da rigidez, nem do fechamento, ela vem do amor que você, enfim, aprendeu a direcionar para si mesmo. E talvez, nesse ponto, você esteja se perguntando: o que eu faço com tudo isso agora? Como mantenho essa vibração viva no meio da correria, dos encontros, dos ruídos do mundo? A resposta é simples e poderosa. Você transforma tudo isso em prática, em hábito,
em rotina vibracional, porque consciência não é apenas um despertar, é uma escolha diária, é um gesto silencioso que se repete todos os dias até se tornar natural. Por isso, agora é o momento de criar dois pilares que sustentem esse novo estado. 1. O diário da alma. Desperta todas as noites, antes de dormir, pegue um caderno especial e escreva 3 coisas. Uma escolha que você fez alinhada com a sua verdade. Uma emoção que você permitiu sentir sem julgá-la. Um gesto de amor próprio que teve consigo mesmo. Esse diário será sua bússola nas noites nubladas. Ele te lembrará, com palavras escritas por suas próprias mãos, que você está no caminho, mesmo quando tudo parecer confuso, mesmo quando a dúvida bater. 2. O contrato. Consigo mesmo escreva. Com intenção sagrada, eu, seu nome, firmo comigo o seguinte compromisso: a me ouvir com respeito quando o mundo tentar me silenciar. A me escolher mesmo quando for difícil, a proteger minha energia de tudo que não me nutre, a viver com limites claros e com o coração aberto, a lembrar quem sou quando o medo tentar me enganar, a ser meu próprio lar, meu próprio norte, meu próprio amor. Assine esse contrato, guarde-o em um local sagrado, releia-o toda vez que a vida te testar. Toda vez que uma antiga versão quiser voltar. Porque sim, haverá dias difíceis, mas agora você tem ferramentas, tem memória, tem raiz, e agora a alma desperta, você caminha com outro ritmo, um passo após o outro, não mais com pressa, mas com presença, não mais motivado pela fuga, mas guiado pelo propósito. Porque ao longo dessa jornada você compreendeu que o maior ato de coragem não é seguir em frente de qualquer maneira, é parar de se abandonar enquanto caminha. Isso muda tudo, porque a partir do momento em que você escolhe se habitar com consciência, cada decisão sua passa a ser um reflexo daquilo que você se tornou, inteiro, enraizado, real. Mas nem sempre será fácil sustentar essa presença. Às vezes, velhos padrões vão tentar te puxar de volta. Vozes internas antigas que aprenderam a duvidar, a se sabotar, a buscar aprovação, vão tentar retomar o controle. Elas não aparecem para te destruir, mas para serem finalmente libertadas. E nesse momento, você não vai mais se confundir com elas. Porque agora você sabe, a dúvida é parte da mente. Mas a verdade vibra no corpo, e toda vez que algo parecer te desalinhar, você vai saber voltar para si. Vai lembrar do seu centro. Vai lembrar do que construiu com tanta consciência. E esse lembrar não é teórico, é vibracional. É por isso que propomos agora um novo exercício de ancoragem, o ritual do espelho e a afirmação do seu novo eu. Coloque-se diante de um espelho, respire profundamente, olhe nos seus próprios olhos, não desvie, não julgue, apenas se veja, se reconheça e então, com voz firme, declare: eu te vejo, eu te valorizo, eu te escolho, você não precisa mais se esconder para ser amado. Você não precisa ser perfeito para ser digno, você já é inteiro, você é o seu próprio lar. Diga isso todos os dias, como um compromisso, como uma oração, como uma semente lançada ao inconsciente, porque pouco a pouco essas palavras começam a reconfigurar sua estrutura interna, começam a limpar os antigos registros de abandono, começam a sustentar o novo campo vibracional que você está construindo. E se um novo vínculo surgir, que esse vínculo te encontre inteiro, que essa pessoa chegue não para te completar, mas para somar. Que ela não venha ocupar um espaço de ausência, mas transbordar junto com você. Porque agora você não está mais disposto a se sacrificar por afeto. Agora você entende que o verdadeiro amor não exige renúncia da essência. Ele nasce da liberdade de ser. E essa liberdade é o que te guia daqui para frente. Não a liberdade barulhenta que grita independência, mas a liberdade sutil
de quem não negocia mais a própria verdade. A liberdade de dizer sim com alma, de dizer não com firmeza, de escolher com paz. Você já não está mais disponível para migalhas emocionais, já não está mais disponível para silenciar suas necessidades só para manter alguém por perto. Já não está mais disponível para se moldar às expectativas dos outros em troca de companhia. Você fez o trabalho, você se viu, você se acolheu. E agora, tudo o que você aceita precisa estar alinhado com isso. Essa é a sua nova fundação. E toda relação que quiser se aproximar de você, daqui para frente, precisa reconhecer esse templo que você construiu dentro de si. Precisa respeitar o chão sagrado onde agora você pisa, porque você não está mais construindo a partir da dor, está construindo a partir da escolha. E essa escolha é amar sem se abandonar. Agora, você está entrando em um tempo que não se mede mais pelo relógio, mas pela intensidade da sua presença. Um tempo onde cada gesto seu carrega propósito, onde cada sim vem do coração e cada não da sabedoria. Você não está mais vivendo em função do que perdeu. Está criando a partir do que encontrou em si. E isso transforma absolutamente tudo, porque quando você se ancora no que é e não mais no que falta, o mundo responde com outra vibração. As portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. As conexões que antes te exigiam dor para existir já não fazem mais sentido. E esse novo ciclo não começa com fogos de artifício. Ele começa com silêncio, com respirações mais conscientes, com uma calma que aos poucos toma conta do seu peito. Ele começa quando você acorda e não sente mais a urgência de agradar, de correr, de se justificar. Começa quando você se dá conta de que está aqui, inteiro, presente, com todos os seus pedaços reorganizados, com sua alma limpa, com sua verdade vibrando. Mas atenção, esse ciclo também exige vigilância. Porque o velho padrão, às vezes, se disfarça de saudade, de nostalgia, de e se. E você vai perceber, haverá dias em que aquela versão antiga tentará voltar. Aquela que se encolhia para não incomodar. Aquela que se traía para ser aceita. Aquela que dizia sim quando o coração implorava por um não. Mas agora, você sabe, você vê, você sente. E esse ver, esse sentir, esse saber é o seu escudo. E mesmo que um dia você escorregue, mesmo que por um momento você sinta vontade de recuar, de se esconder, de voltar a antigos hábitos, você já não conseguirá se enganar por muito tempo. Porque uma vez que a alma desperta, ela não volta a dormir da mesma forma. Uma vez que você se vê, não há mais como fingir que não viu. Você pode até tropeçar, mas já não se perde por completo, porque agora você tem raiz. E se o mundo te pressionar, se a vida te desafiar, se a dúvida voltar a soprar nas suas noites silenciosas, você terá um lugar onde se ancorar. Um lugar que ninguém pode roubar. Um espaço que só você conhece, seu altar interior, o santuário da sua alma desperta. Aquele ponto invisível onde você se encontra sempre que tudo parece desabar. Por isso, neste momento, pare um instante, feche os olhos, coloque as duas mãos sobre o peito, respire e diga com convicção: eu estou aqui, eu me pertenço, eu sou meu próprio lar. Essas palavras são a sua base, sua proteção vibracional, sua lembrança sagrada, porque agora você não vive mais para ser aceito, você vive para ser inteiro. E toda escolha que você fizer daqui para frente, seja em silêncio ou em movimento, deve responder a uma única pergunta: isso honra quem eu sou? Se a resposta for sim, siga. Se for não, agradeça e feche a porta com amor. Porque você já entendeu.
O que te tira da paz não vale o seu campo. O que exige que você se abandone não merece seu tempo. O que te pede para se fragmentar não está pronto para caminhar com sua inteireza. E assim, nesse novo solo emocional, você passa a criar uma vida onde tudo nasce do seu centro. Vínculos que respeitam sua verdade. Decisões que preservam sua integridade. Caminhos que te desafiam, sim, mas que não te violentam. Porque o seu novo padrão não é sobrevivência. É expansão. Agora você compreende que toda essa travessia não foi para se tornar alguém novo, mas para retornar com profundidade àquele que você sempre foi antes das camadas, antes das máscaras, antes das feridas que te ensinaram a duvidar da sua própria luz. Tudo o que parecia confusão, caos ou perda, na verdade era o seu despertar. Era a vida tirando o que te distraía de si mesmo. E nesse processo de aparente desconstrução, algo muito mais profundo estava sendo construído. A sua base emocional sólida, sua capacidade de amar sem se perder, sua coragem de se sustentar sem depender da presença do outro. Porque o que você fez até aqui não foi apenas curar, foi recuperar território dentro de si, foi recuperar sua voz, seus limites, sua energia, seu tempo, sua fé. E ao fazer isso, você percebeu que não precisa de grandes reviravoltas para viver em paz. Você só precisa permanecer fiel à sua essência. E a fidelidade à sua essência começa com decisões pequenas, diárias, mas consistentes. Decisões como não mais dizer sim quando tudo em você quer dizer não. Como não mais se justificar por sentir. Como não mais silenciar a intuição para seguir a lógica alheia. Como não mais vestir papéis para ser aceito. Esse é o seu novo código de conduta interna. Coerência entre o que sente, pensa, diz e faz. Isso não te isenta da dor, mas te protege do autoabandono. Porque a dor faz parte do humano. Mas o sofrimento contínuo, aquele que nasce da repetição dos mesmos padrões, esse você já não permite mais. Porque agora você se conhece. E quem se conhece se honra. Carl Jung dizia que somos aquilo que escolhemos fazer com o que fizeram de nós. E você escolheu transformar. Escolheu pegar tudo aquilo que foi negado, ignorado ou reprimido e olhar, sentir, integrar. E, nesse movimento, você parou de fugir. Parou de fingir. Parou de se apequenar para caber. Você se reconstruiu com cada pedaço antes rejeitado. E por isso, você agora pode se sustentar mesmo nos dias nublados, mesmo quando a dúvida chegar, mesmo quando a saudade quiser distorcer a memória do que foi. Porque você aprendeu, sentir saudade é natural, mas voltar para o que te feriu já não é uma opção. E é por isso que neste ponto do caminho você não precisa mais acelerar. Você pode simplesmente habitar. Habitar a sua presença, o seu corpo, a sua voz, o seu tempo, o seu espaço, sem culpa, sem medo, sem pressa. Porque você já não está mais esperando alguém te dar aquilo que você mesmo aprendeu a oferecer. Respeito, amor, atenção, verdade. Para selar esse novo estado, proponho que você crie agora o seu símbolo final. Um objeto, uma palavra, uma tatuagem, uma imagem, uma frase, algo que represente o seu renascimento, algo que, ao olhar, te lembre de tudo o que você viveu e de tudo o que decidiu ser. Um talismã emocional, um lembrete físico de que você voltou para si e que, a partir daqui, tudo o que for construído em sua vida será erguido sobre essa base inegociável, a sua verdade. E para encerrar esse ciclo de forma simbólica, afirmando sua nova vibração ao universo, fale em voz alta, sentindo cada palavra atravessar seu campo. A partir de hoje, tudo o que sou, tudo o que faço e tudo o que permito será reflexo do amor que escolhi sentir por mim. Essa é sua raiz.
Essa é sua bússola. Esse é seu norte. Você não veio ao mundo para repetir dor. Você veio para lembrar quem é. E agora que lembrou, não há mais volta. E agora, com o coração alicerçado em verdade, com o corpo respirando leveza, com a alma mais desperta do que nunca, você chega à última curva desse caminho. Mas diferente de todas as outras vezes, esse fim não dói. Porque agora você entendeu. Os finais não significam perda. Significam espaço. Espaço para o novo. Espaço para quem você está se tornando. Espaço para receber tudo aquilo que está em sintonia com o seu novo campo vibracional. Você não está mais tentando salvar nada que te custe a si mesmo. Você não está mais insistindo no que não ressoa. Você não está mais se sabotando só para manter o que já não tem vida. Agora, você vive a partir de um novo princípio. Se custa a minha paz, é muito caro. E esse princípio não nasce da revolta nem da raiva. Ele nasce da maturidade emocional, do entendimento profundo de que o seu tempo é sagrado, que sua energia é limitada, que seu coração não pode mais ser entregue a lugares onde ele precise se encolher para ser aceito. Você compreende agora que viver com plenitude é diferente de viver com intensidade desordenada, que paz é diferente de passividade, que firmeza é diferente de frieza, que amar não significa permitir tudo, aceitar tudo, tolerar tudo. Amar é presença com limite, é entrega com verdade, é liberdade com consciência. E é assim que você escolhe viver daqui para frente. E sim, haverá dias em que essa nova vibração será desafiada, em que as emoções tentarão te tirar do eixo, em que velhas histórias voltarão como teste. Mas agora você tem clareza, você tem ferramentas, você tem discernimento, você tem alma desperta, e quem tem alma desperta não se curva mais àquilo que a alma já reconheceu como mentira. É por isso que, para selar definitivamente este ciclo, criamos o último rito sagrado dessa travessia, a pedra de retorno. Pegue um objeto físico que represente sua nova identidade emocional. Pode ser uma pedra, um cristal, uma folha seca, um símbolo natural. Algo simples, mas cheio de significado. Com uma caneta, escreva ou desenhe nele uma palavra que representa tudo o que você reconquistou. Presença, retorno, inteireza, alma, verdade, eu sou. Toda vez que se sentir desalinhar, toque essa pedra. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu já voltei para mim, e eu não vou me abandonar de novo. Esse gesto será sua âncora, seu amuleto, sua memória celular, porque agora o seu corpo inteiro carrega a vibração do seu retorno. Agora, a sua vida já não vibra no medo, ela vibra na consciência. Agora, o que você atrai não vem da carência, vem da sua completude. E se é aqui que encerramos esta travessia. Mas entenda, não é um ponto final, é uma semente, porque o que nasce agora não é uma repetição, é criação, é escolha, é expansão. E você não está mais tentando se reencontrar, você já se encontrou, você já se firmou, você já se lembrou, agora você vive com intenção, com alma, com presença, com amor. E a frase que encerra esse processo e abre todos os outros que virão é simples, poderosa e inegociável. Eu sou o meu próprio lar, e a partir de mim tudo floresce. Caminhe com verdade, honre sua luz, e nunca mais se esqueça. Você voltou, e voltou para ficar.